pessoal, bem-vindos aí a mais um episódio do Sartor Talks. Esse é o segundo episódio da nossa série aí sobre pseudociência, que é um assunto super interessante, que é um lugar que tem uma ocupação muito grande na internet aí. Eu acho que faltam informações interessantes e bem embasadas para a gente trazer para o público aí, né? Como no primeiro episódio, eu estou acompanhado hoje aqui de dois especialistas aí também sobre letramento científico, sobre ciência de forma geral, para a gente discutir alguns assuntos legais. A Jéssica, que é endocrinologista lá da Sartor também, e da USP, do Sírio-Libanês, e o Dr. Igor também, da nossa equipe lá da Sartor também. Vocês já conhecem ele do primeiro episódio. Quem não viu o primeiro episódio, chegou direto nesse segundo, pode ver ou assistir o primeiro depois, quando tiver a oportunidade, que falamos coisas bem interessantes também. Nesse episódio, a gente vai discutir alguns temas mais aprofundados aí da área dos nossos especialistas aqui. Se vocês quiserem se apresentar, contar um pouquinho aí. Tudo que é bom volta, né? Então a gente está aqui de volta, é um prazer, né? Não deu tempo de a gente conversar tudo que a gente tinha para conversar no primeiro episódio. Então a ideia hoje, o que ficou ali ainda um pouquinho solto, a gente terminar de arrematar. É um prazer estar com vocês de novo. Prazer Murilo, prazer Igor. O papo foi muito bom no primeiro, que imediatamente depois a gente já teve a ideia de fazer o segundo, né? Então é um prazer estar aqui de volta. O episódio acabou, mas o assunto não terminou. Exatamente. Né? Prosa boa, a gente fica longa, né? A gente falou bastante, né, pessoal, no primeiro episódio ali no começo, sobre o que era o método científico, né? Que eu acho que é um assunto interessante para a gente entender como a ciência é uma disciplina de fato, né? Então, várias disciplinas você precisa estudar, se especializar, entrar no detalhe, entender quais são os mecanismos e os processos da disciplina, né? E aí a gente entra num segundo assunto que eu acho que seria legal a gente falar um pouco, que é a questão do letramento científico, né? De forma geral, tanto da população quanto dentro das especialidades, né? De pessoas que já com ensino superior, mestrado ou doutorado, qual é a capacidade e o percentual, né? O nível de letramento científico para entender exatamente nessa velocidade altíssima que a gente tem hoje de produção de conteúdos e de conhecimento, qual é a ciência que é válida, qual a ciência que deve impactar, por exemplo, a nossa prática clínica ou na vida do dia a dia aí das pessoas, né? Que a pesquisa científica é essencial para o desenvolvimento da indústria. Mas quando eles pediam para falar o nome de algum pesquisador brasileiro ou de alguma instituição, 90% das pessoas não sabiam mencionar nenhum pesquisador brasileiro e 88% dos entrevistados não sabiam mencionar nenhuma instituição brasileira que fizesse pesquisa. Parece que é um conceito que as pessoas têm, mas conhecimento que não acompanha o conceito, né? Acho que é um pouco indubitável hoje da qualidade que tem num método científico bem desenvolvido, no letramento, na interpretação do estudo. Mas, ainda que isso seja verdade, não é verdade também que a pessoa tenha ou estuda os trabalhos, ou conhece os cientistas, ou acompanha, né? Por isso que é importante a disciplina, talvez, ser trazida de uma forma mais fácil, né? Mais mastigada para a população. Exato. Você vê que as pessoas têm interesse, elas reconhecem a validade, a importância da ciência, mas elas não sabem reconhecer imagens ou instituições ou muito menos de onde está sendo produzido esse conhecimento. E quem são essas referências, né? Acho que esse é um grande problema. No Brasil, a gente tem um buraco grave, né? E a gente está falando disso aqui. A gente tem uma grande parcela das populações que tem um acesso à informação grande, mas que não sabe interpretar essas informações, né? Perfeito. E isso se tornou corriqueiro. A gente até falou um pouquinho disso no nosso primeiro episódio, depois da criação das redes sociais, do acesso à informação, da chegada da internet. Então, hoje eu consigo colocar no Google, né, qualquer pesquisa e achar uma série de artigos sobre qualquer tema. O problema é que a internet, de certa forma, dissemina, né, por algoritmos, mais conteúdos que estão muito próximos do que eu quero, de fato, encontrar, né? Então, se eu tenho tendências a pensar em um tema de uma certa maneira, os artigos, né, eventualmente que podem ser sugeridos para mim, vão estar falando com o que sempre eu procuro, o que sempre busco, com a opinião que eu sempre tenho. Além disso, conteúdos que são mais polêmicos, que geram mais raiva, né, aquela coisa do clickbait, eles aparecem mais fácil nessa pesquisa por informação. O que falta, né, e que o Murilo colocou aqui muito bem, é a disciplina de entender como eu devo observar um artigo de uma forma totalmente parcial, de uma forma que eu consiga analisar o que é uma opinião minha, o que é uma crença que eu tinha anteriormente,
para o que de fato o artigo tem e, mais do que isso, se esse artigo tem qualidade. E é por causa desse gap, né, entre a compreensão de que é uma disciplina complexa e que demanda um aprofundamento, que surge esse espaço de um vácuo de autoridade, né, sobre vários assuntos que a internet preenche de várias formas. Ninguém sabe quem é a né? pessoa, né? Quem sabe quem é a pessoa traz trabalhos ali que não foram bem elaborados, mas que demonstram uma conclusão que está no interesse daquela pessoa que está trazendo, né? E a gente tem que entender que dentro da questão do letramento científico, muita coisa não vai estar exposta no artigo sobre isso exatamente. Existem artigos publicados e existem artigos não publicados, por exemplo. Então, vamos falar algumas coisinhas aí que são a ponta do iceberg, né? Mas o viés de publicação já começa por aí, né? Então, as pessoas têm acesso a trabalhos que, de fato, tiveram algum resultado e por isso foram publicados, mas muitos trabalhos não foram nem publicados. E muitos trabalhos foram produzidos sobre aquele assunto que não foram publicados para, eventualmente, um ter um resultado e esse ser publicado. Então, a gente tem um mundo inteiro ali de trabalho ali debaixo da superfície que a gente não teve acesso. Então, quando você já vai pegar um trabalho com um resultado positivo, você tem que olhar aquilo dentro do contexto da literatura, já para falar assim, esse trabalho aqui ele é muito revolucionário. Sim. Se ele é muito revolucionário, eu preciso ver se outros trabalhos já confirmaram aquela informação, por exemplo, né? E se não aconteceu, provavelmente isso é por questão do viés de publicação, né? Como existem vários outros tipos de vieses, né? Que vocês conhecem das áreas de vocês aí também. E acho que a gente está falando sobre esse tema mais voltado agora para quem leu, né? Para os profissionais da saúde que precisam, é nossa responsabilidade saber ler, interpretar e utilizar o conhecimento da forma adequada. Mas pensando na população que não é da área da saúde, nos pacientes, em quem consome esse conteúdo, principalmente em mídias sociais, como o Igor falou, existe esse vácuo de autoridade que as pessoas reconhecem que a ciência é importante, mas elas não sabem quem são os cientistas. E aí a gente vê, né, muitos perfis, muitas pessoas que acabam se destacando, que pegam um artigo qualquer, põem uma foto, talvez, do título do artigo para embasar o vídeo. E muitas vezes é uma evidência que é uma pseudociência, ou é algo que vai até fazer mal para as pessoas, né? Que um médico X famoso me prescreveu, eu falei que eu não queria usar bomba, mulher, já ouvi isso de paciente mulher, eu falei que eu não queria usar anabolizante, e a pessoa está com uma prescrição de oxandrolona, que é um esteroide anabolizante, né? E até nesse sentido, o Conselho Federal de Medicina, em 2023, nós estamos hoje gravando esse podcast em 2026. Há 3 anos, o Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição de esteroide anabolizante com fins de performance esportiva ou por motivos estéticos. Então, o médico que prescreve, mesmo com a ciência do paciente, ele já está errado. Ele está errado. Sem a ciência do paciente, é ainda pior. Porque anabolizante é bomba, é sinônimo. Não existe repor testosterona em mulher. Mas e o chip da beleza? É só um chipzinho, não vai fazer mal. É só um chipzinho, não é bomba. Né? Teve uma situação famosa aí também nas redes sociais em que não era bomba, era só um chip hormonal. Né? Pois é. É bomba, é anabolizante, aumenta risco cardiovascular, aumenta risco de trombose, de infarto, de AVC, de morte súbita, de doenças psiquiátricas, de dependência. As pessoas que acabam usando os anabolizantes, elas acabam, no longo prazo, se comportando como dependentes químicos mesmo. Porque tem recidiva, tem recaída, tem dependência de imagem corporal, de estética, dependência emocional mesmo. Psicológica mesmo, Psicológica, né? exatamente. Que existe um feedback positivo, né? No uso da medicação, a pessoa se prende psicologicamente àquela dependência também. Exato. Né? Quando a sua performance é normal, ou seja, você está cansado num dia, você dorme mal no outro, e isso tudo bem... E aí você usa alguma medicação que é um anabolizante, por exemplo, você deixa de ter essa fadiga, esses sintomas, né, mais inespecíficos. Quando você sai da medicação, além de ter o déficit, né, do feedback da alça negativa ali, você acaba precisando daquilo e achando que aquilo era o normal. Quando o normal na nossa vida é você precisar de dormir, você precisar de se alimentar bem, você ter
ter cansaço no dia a dia, né? É que as pessoas procuram uma solução fácil, né? E quando você ouve que o seu problema é hormonal, existe uma solução para isso. Que é você repor o hormônio, né? Mas na grandíssima maioria das vezes, o sintoma de fadiga, que é um sintoma muito frequente, muito inespecífico, fadiga pode ter na endocrinologia, na infectologia, na cardiologia, na cardiologia. psiquiatria, né? E eu acho que esse é o termo banalizado, né? Repor o hormônio. Repor. Porque é muito banalizado. Todo mundo fala sobre reposição hormonal. E reposição hormonal é uma coisa muito específica, em contexto muito específico, né? Indicado, né? Exatamente. Antigamente, né? Alguns anos atrás, as pessoas tinham um pouco de medo de repor hormônio. Hoje as pessoas chegam ao consultório se sentindo excluídas. Eu sou a única pessoa, eu preciso repor. O que eu preciso repor? Elas já chegam com uma necessidade criada, né? Então, essa questão da testosterona, hormônio tireoidiano... Agora, o hormônio tireoidiano até deu uma abrandada, assim. Mas a testosterona para homens e mulheres é uma grande falácia, assim. E é um trabalho você desmistificar, você desconstruir essa ideia na cabeça da pessoa. Sim. Porque o vizinho está usando, a amiga está usando, a colega de trabalho começou a usar, perdeu gordura, ganhou massa magra, a libido melhorou. Foi miraculoso na vida. E aí vem, né? E eu li na internet, né, doutora? Eu li na internet, eu ouvi um artigo né, que foi produzido no Cazaquistão há 10 anos atrás. Com 5 participantes. Né? O outro lado é que os comportamentos de risco, de forma geral, eles vão ter um desfecho ruim na menor parte dos casos. Né? Ainda bem, mas isso é um problema que gera um outro viés, que é a pessoa que quer... Eu não vou chamar de reposição porque não é reposição, mas é tomar hormônio mesmo. Né? A pessoa que quer tomar hormônio vê várias pessoas tomando e ela não sabe dos desfechos ruins que aconteceram. E, às vezes, na mídia aparece, como na semana passada, o caso do fisiculturista que faleceu. Exato. Mas são casos que vêm e voltam, e são casos isolados, e aí, quando surge, a narrativa já começa a ser transformada do tipo, ele usou errado, ele usou mais do que devia, né? Mas a gente sabe, eu tive não estou nem falando como médico, mas eu tive uma colega, amiga, que treinava também, fazia triatlo, e teve um AVC com menos de 30 anos. E que estava tomando um manipulado de um médico de performance esportiva ali. Eu acho que ela sabia, mas não tenho nem certeza. Que, né? Isso é uma coisa que acontece. Então, essa é a dificuldade. A gente precisa desmistificar a questão de repor hormônio. Repor hormônio repõe em pacientes doentes. Né? Eu já tive experiência pessoal também, sem ser como médica, de... familiar, de colega, de amigo de infância, que a família nem sabia que estava usando anabolizante. Talvez o próprio paciente não soubesse. A gente tem alguma dúvida se ele sabia, porque a busca dele não era nem performance, ele não era o perfil de pessoa de performance esportiva, nem nada do tipo, ele queria só ter qualidade de vida. Ele acabou caindo nas mãos de uma pessoa que praticava pseudociência. Ele teve um evento fatal. Ele teve um AVC hemorrágico. Tem o viés das pessoas quererem acreditar naquilo que elas têm vontade, né? Então, mas não foi... Agora eu vou estender aqui para o Igor. As pessoas costumam associar muitos eventos adversos a vacinas. Mas não foi a injeção, foi a vacina. Foi a vacina. Isso daí eu recebo no consultório direto. né? Igor? Então, uma pessoa que toma hormônio, que tem chip da beleza, né? E que aí o cabelo começou a cair, por exemplo. Mas isso foi depois da vacina da Covid. Exato. Depois da vacina da Covid, a minha vida mudou. Mas a vacina é uma dose de 0,5 ml. E essa pessoa faz aplicações semanais de hormônios e tem taxas de hormônios que passam em 10 vezes os limites superiores, né? Você fala assim, nossa, mas você não está vendo que tem alguma outra coisa alterada nos seus exames que está relacionado com essa poção mágica, que é literalmente isso, né? Que esse seu médico famoso, que na verdade o médico famoso, e aí a gente volta de novo para a âncora do quanto é importante a disciplina e o gap de autoridade. Porque será que o médico famoso, de fato, o médico que é uma referência para outros colegas, para pares, é o cara que tem 1 milhão de seguidores no Instagram? Exatamente. Ou será que é o cara que não, ele foi lá e fez uma especialização, fez um mestrado numa instituição séria, fez um doutorado numa instituição séria, trabalha nessa instituição, é envolvido com pesquisa, né? É um cara que tem uma carreira que você vê? Ou será que é o cara que está fazendo dancinha, te oferecendo ali uma poção que às vezes ele mesmo produz ou indica uma farmácia, né, e ganha dinheiro com isso, né? A gente precisa tomar muito cuidado. De fato, é uma febre, afeta todas as especialidades, né? Eu acho que a endócrina, obviamente, acaba sendo muito afetada, mas esses pacientes chegam para todos, chegam para o Murilo, chegam para mim, chegam para outros colegas, e a gente, de fato, não sabe o que fazer.
Porque ele entende que existe alguém cuidando do bem-estar dele. Como o Murilo colocou muito bem, o paciente se sente bem. Ele fala assim, poxa, há uma sensação um de viés prazer. de confirmação ali, né? Eu estava com fadiga, eu estou tomando esse manipulado, não tenho mais fadiga, então eu tive resultado. E a Jéssica vai saber falar melhor do que eu. Os hormônios, de certa forma, eles funcionam dentro de um eixo de bem-estar, de prazer, no primeiro momento, que geram, como ela colocou mesmo, uma dependência. Exato, né? gera E esse cara mesmo. fala assim, poxa, isso daqui está me fazendo muito bem, que beleza, né? Acordei, estou mais disposto, estou me sentindo melhor. Mas, gente, não se enganem, isso é um primeiro momento. Né? A longo prazo ou médio prazo, isso pode ser trágico. E dentro da questão das vacinas também, é interessante que acontece uma coisa similar, né? Eu acho que para tudo, assim, de forma geral, que você não vê os desfechos negativos ali da conduta errada ou da conduta ruim. Então, em vacina, você não vê o desfecho muitas vezes próximo, né, ou na sua família ou na mídia. Isso. Porque o repórter não está lá na UTI vendo quantos casos de influenza grave estão acontecendo esse ano. Isso é um dado que passa muito batido na mídia. Que passa batido e ninguém vê. Eu acho muito interessante. Eu sempre falo que a vacina ela é uma situação muito à parte, porque a vacina é uma medicação que a gente toma quando não está doente. Né? Ela é uma medicação que você vai tomar para prevenir doenças. Né? Então, você não está doente. Você fala, pô, eu estou bem. Por que eu vou tomar isso? Meu braço vai doer. Né? Talvez eu tenha até febre. Por que eu vou tomar esse remédio? Né? E, de fato, existe, né, de uma forma talvez não muito divulgada. Ultimamente, as autoridades em saúde, inclusive o Ministério, tem trabalhado em divulgar isso um pouco melhor, mas existem doenças que estão retornando com muita força. Né? É o que a gente tem visto, por exemplo, e está muito preocupado com relação a sarampo nas últimas semanas, inclusive por causa da ocasião, a gente está prestes a acontecer uma Copa do Mundo nos Estados Unidos, o México e Canadá, que são 3 países que estão sofrendo muito com sarampo por causa de bandeiras anti-vacinas contra a vacina do sarampo, que é uma vacina extremamente segura, que existe há anos e que conseguiu, de fato, eliminar o sarampo de vários países, inclusive do Brasil, e a gente vê novos casos. Né? E aí as mães, os pais têm medo de vacinar o filho, porque ouviu falar, né, de alguém que não deveria tomar. E isso é, de fato, perigosíssimo, porque a gente tem visto pacientes internando com casos de sarampo. No Brasil, isso tem acontecido. É uma doença extremamente contagiosa, das mais contagiosas dentro da infectologia, e que tem, obviamente, né, a possibilidade de sequelas gravíssimas e de óbito. O sarampo já foi a principal causa de mortalidade infantil no mundo e pode voltar a ser, porque a gente não quer se prevenir. E tem sarampo em... Desculpa, Murilo. Isso, tem sarampo em adulto, né, Opa, Igor? é gravíssimo. Muita gente não sabe, e é né? gravíssimo. Em 2019 teve um surto aqui em São Paulo, bem grave, né? As formas de sarampo no adulto costumam ser mais graves do que na criança, inclusive. Precisa se proteger, gente. Precisa se proteger, a gente precisa proteger as nossas crianças, os adultos também precisam estar protegidos. Não é só sarampo, né? O que a gente falou aqui são diversas doenças. E eu acho que até cheguei a comentar já com vocês, às vezes no consultório é comum o paciente procurar e falar assim, doutor, o que eu tomo para melhorar a imunidade? Aí você fala assim, eu já tomei, doutor, o soro amarelo, eu já estou fazendo o chip da beleza, o chip da imunidade. O manipulado né? XYZ. Aí você vai ver o cartão vacinal e você fala, nossa, mas você não tomou vacina faz 6 anos. O paralelo da endócrino para performance e fadiga na infectologia é melhorar a imunidade, né? Pois é. Seria eu diria que talvez é a maior gap de possibilidade ali para o pseudocientista atuar ali. Né? E aqui a gente tem uma solução. Vacinar realmente melhora a imunidade. Protege de uma forma incrível contra muitas doenças. Mas a maioria das pessoas, eu digo isso com muita clareza, inclusive colegas profissionais de saúde, estão muito atrasados em vacinas. Né? É importante ir atrás e procurar, né? Vacina é coisa de adulto também, tá? E coisa de idoso também, principalmente, né? Então, poxa, passei dos 50, passei dos 60, ou não, estou ali na idade entre 18 e 49 anos, existem vacinas que estão indicadas na rotina. E acho que uma coisa interessante você conta um pouquinho para a gente a imunidade como é desenvolvida, né? Ela pode ser desenvolvida por vacina, mas ela é, desde a primeira infância, através de contato, né? Perfeito. Você tem contato com algumas coisas que vão te ajudar a desenvolver a imunidade, que ela é uma coisa que o corpo desenvolve, não tem como ser desenvolvida externamente. Pois né? Aquele velho provérbio, né? O que de fato não vai te matar em primeiro momento pode te fortalecer. A ideia das vacinas, de fato, é você ter um agente enfraquecido, né? Ou parte desse agente. Hoje, de uma forma mais moderna, a gente tem fragmentos de código genético que conseguem codificar proteínas que são específicas de certos agentes virais ou bacterianos
bacterianos e que podem causar doenças. Mas vacinas são muito seguras, tá? Vacinas são muito seguras. Existem diversas vacinas que são de dose única, por exemplo, vacina para proteger contra a pneumonia, no adulto é dose única, né? Ou no idoso, eventualmente. Vacinas para meningite, a própria recomendação de vacina tríplice viral para adultos vai acontecer em dose única. Se o indivíduo já teve uma vacinação na infância e teve um novo contato. E a gente tem que procurar isso porque é algo fácil. De um modo geral, é algo barato. Jéssica, muito mais barato do que os tratamentos hormonais. Não tenho dúvida, a menor dúvida. Estou até lembrando de um caso que, às vezes, a gente faz cirurgia de pâncreas e você precisa tirar o baço junto, né? Perfeito. E aí tem Quando todos a gente aqueles tira o agentes baço, encapsulados. tem alguns germes específicos que você precisa se proteger. E é uma vacina também. Isso. Eu já tive problema com o paciente e, óbvio, você vai explicar sobre esse tratamento antes de operar. E a pessoa está com um câncer no pâncreas, você fala, vou ter que tirar o pâncreas e o baço. Isso. Por causa disso, você vai ter que vacinar. E a pessoa, não, peraí. Não, aí como eu não assim? quero. Aí eu não quero. Então, perfeito. Se a gente perde o baço, a gente perde uma proteção contra agentes encapsulados. Então, por exemplo, vacina de meningite é uma coisa que tem que ser refeita, mesmo que já tenha sido feita. Né? Isso tem que ser, de fato, encaminhado e colocado. E essas vacinas estão disponíveis para esse tipo específico de paciente, inclusive no SUS. Né? E ele pode tomar de graça, né? Porque ele deve tomar de fato. Exato. Porque existe embasamento científico. Exato. A gente entra na que a questão pessoa do tome. letramento de novo. Né? A gente Exato. fala assim, pô, mas eu não estou te falando que eu quero que você tome a vacina porque eu quero que Porque você eu gosto. seja microchipado ali pelo surveillance da NASA. Não, tem umas histórias muito bizarras. Que é aquilo que a gente comentou Mas no é dados episódio da 1, né? literatura. Dados Que é- da literatura, né, no fim. Das teorias conspiratórias, Isso. né? E eu acho que o pseudocientista, ele se apodera dessa questão, que as pessoas têm uma certa avidez por teorias da conspiração, né? Em que uma coisa que atrai muito, né? Medo atrai e desejo. muito. São duas Exato. coisas ali, né? As pessoas Então, ficam meio fascinadas por isso, né? E aí você vê um caminho onde você consegue vender uma solução que é muito segura e muito eficaz, né? E que aí tem um resultado super rápido, né? super rápido. Resultado rápido, a pessoa tem aquele feedback do resultado, né? Acho que esses são algumas alertas vermelhos, né? Algumas bandeiras vermelhas para as pessoas ficarem atentas. Isso é legal, é. Talvez você possa estar caindo numa cilada se a solução for muito miraculosa, for muito imediata, for muito única. Isso. É um método único, Um protocolo especial protocolo desenvolvido especial, individualmente. com nomes desconhecidos, com substâncias que não são vendidas em farmácia convencional, que são Desconfie. produzidas em um lugar muito único e particular, e você só pode receber no lugar XYZ, só na clínica, É só nessa farmácia que você vai conseguir. só nessa Opa, como farmácia. assim? Essa é uma questão que eu acho que as pessoas, quando lidam com isso, deixam de lado um pouco a crítica e o bom senso que todos têm, de certa forma. Exato. Mas Isso é aí muito o medo e o persuasivo, né? desejo acaba trazendo uma vontade de usar aquela medicação que está fora do contexto da Big Pharma, digamos assim. Né? Tem essa teoria também, né? Mas se existisse isso, a Big Pharma teria feito um investimento naquilo e estaria usando, e aquilo lá seria uma medicação licenciada pela Anvisa e eles estariam ganhando milhões de... Né? Perfeito. Então, se o médico tem uma combinação de medicamentos ali especiais que não está disponível na farmácia, isso é muito suspeito, né? Fiquem atentos com esse conjunto de características, que isso levanta um alerta vermelho para talvez não estar sendo praticada uma boa medicina, né? Com certeza, com certeza. E aí a gente está falando assim de uns casos que são um pouco mais escrachados às vezes, né? Digamos assim. Existe o fato ali, né, trazendo o que eu falei no começo, da questão do letramento científico mesmo, que é uma disciplina que a gente desenvolve. Então, você vai estudar métodos estatísticos, vai estudar a identificação de vieses, como reduzir viés e como reduzir ruído no trabalho. Você vai ler um paper à luz dessa visão crítica. Isso é desenvolvido ao longo de anos. E a gente tem um dado, né, que mesmo no ensino superior, existe menos de 11% das pessoas com capacidade de um letramento científico avançado. Então, mesmo um profissional médico que se formou, fez residências, ele vai interpretar um trabalho, ele pode tirar conclusões equivocadas desse trabalho. Então, existem pessoas mais especializadas, existem cientistas de fato, né? Cientistas que a maioria da população às vezes não consegue nem nomear. Apesar de acreditar que a ciência, né, traz bons resultados, não consegue nomear exatamente porque fica essa dificuldade de transmitir essa informação, que eu acho que a gente tenta trazer aqui um pouco, né? Sim, com certeza. Acho que, de modo geral, a grande mensagem que fica aqui, foi muito legal, Jéssica, ter levantado essas bandeiras, a ciência
é a arte da desconfiança, né? Então, um dos princípios científicos é, poxa, eu tenho um resultado, mas eu sempre vou levantar uma dúvida sobre se é isso mesmo, né? Eu não tenho certezas absolutas na medicina, elas não vão existir. A gente tem sempre se questionar, ver qual foi o método, por que isso eventualmente foi indicado para determinado paciente. E, obviamente, em muitos momentos a gente vai falar, olha, isso aqui realmente a gente acreditava até hoje que poderia ser benéfico, mas hoje a gente já tem, à luz de novos conhecimentos, o entendimento de que isso não funciona, né? De que isso não é bom. E aí eu vou aproveitar para puxar, Murilo, para uma outra situação, que a gente está falando aqui de vacina, a gente está falando de hormônios, mas tem uma outra coisa que é muito comum para o infectologista, que são os antibióticos. Né? Demais. Então, quando os antibióticos eles são criados, né, e é interessante porque os antibióticos são relativamente recentes. Né? Na verdade, a gente entendeu que as bactérias existiam de uma forma um pouco recente. A gente fala ali que o Louis Pasteur, na França, né, no início do século XX, foi um dos responsáveis pela criação da infectologia, porque ele foi um dos primeiros caras a entender agentes como causadores de doenças, o Robert Koch também. Eu vou até fazer um parênteses aqui, é um assunto difícil, inclusive para médicos não infectologistas. Sim. Sim. É um assunto difícil. É uma matéria ali na faculdade, ali no terceiro, quarto ano, que é uma matéria que você tem que aprofundar, né? E a gente sofre. Né? E você depois não quer estudar isso mais, né? Chega, deixa para lá. Já aprendi os antibióticos da minha especialidade ali, às vezes você foge um pouco, né? Mas a gente precisa de ser crítico sobre esse conhecimento, como ele se transforma também. Pois né? mas eu acho que a história que é legal é perceber que, então, final do século XVIII, século XIX, início do século XX, você tem o estabelecimento do entendimento de que doenças não eram causadas por mau ares, né? Então, a malária vem daí, né? Humores desequilibrados, né? Ares que estavam contaminados, mas sim, de fato, por agentes, né? Esses agentes são bactérias, depois a gente vai descobrir vírus e fungos, ou germes, parasitas, protozoários, entre outros. No início do século XX, um indivíduo chamado Alexander Fleming, né, um britânico, ele descobre, ele vai viajar, deixa algumas placas dessas bactérias, quando ele descobre que eles crescem em placas, em culturas, né? Ele vai viajar para um congresso e quando ele volta, ele percebe que uma dessas placas estava... o crescimento bacteriano estava totalmente comprometido, né, por causa de um fungo. E não só o fungo empurrou a bactéria para o lado, como ele criou um halo de inibição, uma área em que a bactéria não crescia. Ele falou assim, que interessante, porque aqui não tem fungo. Sim. Tem um meio termo entre a bactéria e o fungo, que o fungo fala assim, opa, nada cresce aqui. E ele descobriu que havia ali o fungo Penicillium produziu uma substância que na época ele chamou de penicilina. A grande moral da história é que naquela época a penicilina foi talvez a grande invenção da medicina, no século XX, e todos os médicos começaram a prescrever penicilina para absolutamente tudo. Isso que eu ia perguntar, porque talvez tenha virado um cálice sagrado ali. Um cálice sagrado. Né? Da dor de cabeça, a unha encravada, a dor de barriga, a infecção sexualmente transmissível, a febre de qualquer origem, a penicilina foi utilizada e, de fato, a penicilina foi um dos fatores que desequilibraram na Segunda Guerra Mundial e favoreceram que o grupo dos aliados vencesse a guerra, porque eles tinham a penicilina enquanto os outros soldados não. Tem até um cartaz famoso, né? Thanks to penicillin, we are coming home. Graças à penicilina, estamos voltando para casa. Super pois legal. bem, não demorou 20 anos para que a gente entendesse que esse uso desenfreado da penicilina pudesse gerar a resistência bacteriana, né? E a perda do antibiótico, além de efeitos colaterais secundários a um uso exagerado da penicilina individualmente. Então, o que a gente está falando aqui é que condutas erradas podem gerar um problema individual, mas mais do que isso, a gente vai um pouco além na infectologia para falar, eu posso ter problemas coletivos por uso errado de medicamento. Né? A gente praticamente perdeu o primeiro antibiótico criado na história por um uso totalmente inadvertido e exagerado. Né? Hoje em dia, a penicilina, gente, não serve para quase mais nada. Serve para tratar treponema pálido, a doença, o agente bacteriano que causa sífilis, serve para algumas infecções estreptocócicas, mas mesmo assim a gente sempre tem uma suspeita se funciona ou não. Obviamente a gente conseguiu criar novos antibióticos, mas perdeu-se a possibilidade do uso da penicilina, que era um tratamento realmente muito bom para situações específicas, por causa de um uso errado, por causa de colegas, né, que não foram conversar com o Alexandre Fleming na época e falaram assim, Alexandre, e aí? Quando será que eu devo recomendar essa penicilina? Não, dá penicilina para todo mundo. E é legal que a gente vê que isso é da natureza humana, é o comportamento humano. Você descobre alguma coisa que está funcionando muito bem, você quer que aquilo seja disseminado, né? Às vezes até numa boa intenção. Isso. Existem muitas pessoas que vão usar, talvez, medicações ou dar condutas duvidosas com uma intenção ali positiva por trás, mas essa história que já é muito antiga e já foi desmistificada e a gente entende muito bem,
a gente deveria usar o conceito para não reproduzir o mesmo tipo de comportamento, né? Perfeito. E eu acho que é legal que esse é um exemplo muito, muito lindo da medicina, né? Do olhar do cientista. Isso. Porque ele teve um evento adverso Isso. numa pesquisa que ele poderia ter olhado aquilo e falado, deu tudo errado. Jogado fora o resultado, né? E o cientista, ele tem esse quê de criatividade, de observar eventos e destrinchar isso e ir além disso, né? Então, eu acho essa história da penicilina, para mim, ela é fascinante, assim, Ela é porque ele realmente fez uma limonada aí, né? De uma intercorrência, de um problema que ele teve. E eu acho legal isso que você falou, Murilo, também, porque a gente tem uma inclinação, uma tendência, um desejo de tirar conclusões, né? Exato. Assim, O nosso cérebro ele é feito para entender padrões, para entender reproduzir. padrões, a gente quer chegar a conclusões felizes, satisfatórias. Então, conforto, né? Conforto. Olha só essa descoberta que brilhante, vamos curar tudo. Então, acho que na ciência, as respostas elas têm que ser transitórias. Até quando? Até vir uma resposta melhor. Perfeito. Existe um acúmulo de conhecimento que ele vai desmistificando antigos conhecimentos ou atualizando antigos conhecimentos, né? E mesmo grandes cientistas, isso mais comum do que a gente imagina, se provam errados depois, né? Produzem um grande conhecimento ali e, eventualmente, eles mesmos entram no próprio viés de ter ido por uma área e ter feito uma grande descoberta, né? Eu acho que tem um cientista famoso, o Didier Raoult, que é um francês virologista, que tem uma produção magnífica. Extensa, magnífica. E, eventualmente, ele começou a desandar, né, dentro da questão. Até agora, né? durante a pandemia, né, a gente percebeu, né, a publicação de estudos muito enviesados. Muito né, enviesados. Dentro de um dos caras que era mais respeitado na virologia mundialmente, e que, de repente, tentou passar a provar situações, até para a Covid mesmo, que quando a gente analisa sob a frieza de uma análise independente que esse cara é um médico famosíssimo, né, o que ele está produzindo dentro de uma análise de método científico, de um letramento científico, como a gente está colocando aqui, agora não é de qualidade. Então, Didier, desculpa, mas esse seu artigo vai ser retratado, ou não vai ser publicado, ou isso não pode ser utilizado, porque isso não vai ajudar a gente e esses dados que você produz não são suficientes para a gente chegar a essas conclusões que você está concluindo. E é muito comum, né, pessoas trazerem trabalhos que muitas vezes, como o do Didier, que foram feitos in vitro, e tentar extrapolar aquilo para um raciocínio em vivo, né, para um raciocínio fisiológico. Voltando para a indústria dos antibióticos, Murilo, a gente sabe que hoje o que a indústria farmacêutica produz de moléculas para gerar antibióticos, a gente tem uma taxa de mais de 89 mil moléculas produzidas para que uma dessas moléculas, de fato, seja comercializada enquanto antibiótico. E até é interessante que a gente contou essa historinha da penicilina, mas depois da penicilina surgiram vários antibióticos, mas a gente viveu um período que vai do final da década de 90 até o início dos anos 2010, chamado de antimicrobial gap, onde a indústria farmacêutica, com todos os seus avanços, não conseguia produzir novos antibióticos. Com todo né? investimento. Com todo o investimento, não conseguia produzir antibióticos que fossem seguros e eficazes. É óbvio que a indústria poderia, de repente, falar, lança aí uma pílula de farinha qualquer uma e fala que funciona, mas não. Dentro do método científico, eles falam, isso daqui não dá para ser, de fato, comercializado, e todo mundo ficou desesperado, porque não existiam novos antibióticos. De algum tempo para cá, vem sendo lançados novos antibióticos que, é até engraçado, eles são reciclagens de antibióticos antigos, né? Então, só para citar, a gente tem, por exemplo, imipenem com relebactam e cilastatina, a gente tem ceftazidima com avibactam, então eu pego a ceftazidima, que é uma molécula antiga, e associo ao inibidor de beta-lactamase, porque a gente, de fato, tem dificuldade de criar novos antibióticos, mas a gente achou uma escapatória confiável, segura, que é dar uma reciclada em antibióticos antigos e acabar com esse antimicrobial gap, que era uma preocupação num contexto de resistência, porque as pessoas usam antibiótico de uma forma muito errada, né? Os profissionais de saúde, inclusive, prescrevem. A gente estava conversando aqui antes, né? O Murilo é cirurgião, às vezes muitos colegas cirurgiões preferem deixar ali para proteger o paciente um tempo longo de antibiótico, mas olha só o dano que isso pode causar pro paciente e, de novo, para a comunidade. Na infectologia, a gente pensa muito em saúde pública. Usar um antibiótico por um tempo maior do que indicado gera resistência bacteriana. E pode não ser um problema para o meu paciente, mas uma bactéria que cresce nele ali, que pode não gerar uma doença nele, pode gerar uma doença em um familiar, em alguém próximo, em outro paciente, e isso virar um problema de saúde pública. Inclusive, pode ser um problema para o paciente que usa um antibiótico no momento em que não teria indicação. Isso. Um paciente com gripe
já entra com antibiótico E ali aí, num quando contexto, precisa, né? quando precisa, a flora que ficou guardada é uma flora que não responde mais àquele antibiótico. Ela se adaptou àquilo. Né? E aí ele não vai ter resposta E quando ele o mais antibiótico precisar. é feito para tratar bactérias, né? Perfeito. Então, Quando você tem uma infecção viral, Viral. não Não faz adianta. sentido, né? Não adianta. Existem tratamentos antivirais, e isso me deixa muito triste. Porque existem tratamentos antivirais específicos, por exemplo, poucas pessoas sabem. Mas o SUS disponibiliza hoje tratamento específico antiviral para Covid e tratamento específico antiviral para influenza, por exemplo. Que são duas das principais causas de síndromes gripais ou de síndromes respiratórias agudas graves também no nosso país. Mas a maioria dos pacientes não saem do pronto-socorro com tratamento específico para influenza ou Covid, mesmo com o diagnóstico dessas doenças. Sim. Saem com um antibacteriano, como azitromicina. Que não E faz, que não todo faz sentido, né? E prednisona. Então, ou prednisona. Enquanto isso, o oseltamivir, que é o tratamento para influenza, né, ou Paxlovid, que é o Nirmatrelvir ritonavir, que é o tratamento para Covid, não é prescrito. Não. Só que ele está disponível no SUS E para os tem pacientes. disponível a de medicação graça. sem custo, né? Deveria. E aí o paciente vai lá na farmácia comprar um remédio que não faz sentido. E aí a pessoa vai usar a azitromicina e ela vai melhorar. Só que ela vai achar que ela melhorou por causa da azitromicina, mas na verdade ela melhorou Que apesar da Que é azitromicina. mais uma questão do viés, né? Do viés do viés. letramento científico, né? A gente tem muito uma tendência a encontrar causa e efeito nas questões. E o cientista, o método científico, ele está tentando limpar aquela relação de causa e efeito que fosse espúria, que não fosse real, que fosse coincidência, né? Até alguns estudos da pandemia precisaram ser retratados, né, Igor? Perfeito. Muitos estudos, até por causa dessa sede, né, de falar, olha, achei a solução, achei a resposta. Em vírus, gente, é muito difícil a gente encontrar soluções. A gente sempre desconfia muito. Os vírus, como vocês sabem, quem está ouvindo a gente aí, vírus, de um modo geral, não são considerados seres vivos. Né? Eles são partículas que são capazes de utilizar o maquinário celular para se reproduzir e, eventualmente, causar efeitos orgânicos. Tá? Então, é muito difícil eu ter um tratamento para um vírus, porque o vírus necessariamente invade a nossa célula. Então, como que eu dou um tratamento que eu consiga ter um alvo somente para o vírus e não comprometer a célula do indivíduo, que é o hospedeiro? Né? Então, é muito difícil. Durante a pandemia, esse foi um grande desafio. Né? As vacinas ajudam a proteger, porque elas impedem a entrada do vírus na célula, e a maioria dos antivirais também vão trabalhar impedindo a entrada do vírus na célula e a reprodução desses vírus de um modo geral. Mas sempre desconfia um pouco desses tratamentos antivirais. É até legal o que a Jéssica estava falando, porque eu tinha um professor virologista, né, que ele falava assim, infecção viral, meu filho, se a gente não atrapalhar, vai dar certo. Porque a maioria das infecções virais são autolimitadas, né? Elas resolvem sozinhas. Ele falou assim, se a gente não atrapalhar enquanto médico, dando um antibiótico que não está indicado, fazendo corticoide, que vai piorar a resposta natural do corpo. Esses tratamentos esdrúxulos. Durante a pandemia surgiu o uso de vermífugos para tratar vírus, né? Entre outras coisas em geral. Ele falou assim, se a gente não atrapalhar, as coisas devem dar certo. Tá? E que, assim, ok as pessoas quererem encontrar algo. Sim. Mas você precisa aplicar um método científico e chegar a conclusões válidas antes de sair distribuindo em massa, né? E acho que uma coisa interessante a gente falar aqui é que, por exemplo, muitos estudos precisaram ser retratados, alguns estudos foram removidos, a publicação foi removida, e a gente está falando aqui de revistas sérias, né? As maiores, algumas das maiores. Esse virologista também, que tinha publicações excelentes e passou a perder alguma de sua credibilidade, né? As revistas sérias, para quem não sabe como funciona, você produzir um conhecimento e publicar numa revista séria, você submete o seu artigo, você redige todos os seus resultados e tal, você submete. Esse conteúdo vai ser revisado por pessoas que são autoridades no tema. Geralmente são pelo menos 2 ou 3. E algumas perguntas vão ser feitas de volta, algumas perguntas que eles tiveram dúvida em relação ao que foi redigido, para você responder, e aí eles julgarem se aquilo faz sentido de ser publicado ou não. Então, o fato de um artigo ter sido publicado... mas tem artigo, que a gente já falou isso aqui algumas vezes, né? A gente encontra resposta para tudo. Tá, mas foi uma revista séria, uma revista revisada por pares, uma revista indexada, é uma revista em que o conteúdo que ela publica é confiável, né? Porque... toda essa questão da retratação ou de recusar, começar a ter artigos recusados é sobre a seriedade de onde a informação está sendo divulgada, né? E a produção científica, nos últimos anos, explodiu em termos de volume, né? Sim. A gente sabe muito bem isso. Só que é impossível ela ter explodido em termos de qualidade. Não. A gente não formou muito mais cientistas do que
os últimos anos. Então, se explodiu a quantidade e o volume de trabalhos, relativamente, a qualidade desses trabalhos diminuiu muito. Né? Com certeza. E acho que aqui a gente entra num tema bem atual, que é o uso das inteligências artificiais. Com certeza. Né? Tanto para produzir, quanto para redigir, quanto para pesquisar fontes, para pesquisar artigos, para pesquisar referências. Né? A gente conhece casos anedóticos em que as inteligências artificiais alucinaram, e se usa esse termo mesmo, a alucinação da IA, alucinaram e criaram referências referências que não existiam. Tem um relato recente de um caso que foi publicado na Nature, que é uma revista respeitadíssima para quem não conhece, em que um grupo de pesquisadores inventou uma doença, eles queriam testar as IAs, eles inventaram uma doença, era uma doença dermatológica por exposição à luz azul de telas, e tinham fotos dos pacientes, que eram fotos claramente falsas, fotos de IA. No corpo do artigo, eles escreveram que eram pacientes inventados. O nome das universidades eram esdrúxulas, era a Universidade do Senhor dos Anéis, algo do tipo, a Universidade Intergaláctica. Eu iria nessa universidade. Você confiaria, Murilo? E eles subiram esse PDF numa plataforma de preprints de artigos que foram submetidos, mas ainda não foram publicados. E as inteligências artificiais começaram a... Tem acesso a esse conteúdo. Tem acesso, começaram a reproduzir esse conteúdo para quem estava fazendo pesquisa. Inclusive, esses artigos foram citados em artigos que já tinham sido publicados, e esses autores precisaram se retratar. Que é aí deixa de ser um delírio da IA e vira um delírio coletivo, humano, né? Porque um pesquisador pega um trabalho que é feito para testar a IA, é uma armadilha para a IA, a IA, né, obviamente vai ler, vai ter acesso a isso, e aí eventualmente um ser humano pegou aquele artigo e não leu, não é possível. Ou ele leu e não tinha o letramento científico necessário para interpretar aquilo e criticar aquele artigo, né? Para ser cético o suficiente sobre aquele conteúdo. Né? Então aí ajuda muito, desde que quem está atrás do computador saiba o que está fazendo. Né? Isso eu falo no consultório e é super legal. Eu acho que a gente tem a mesma conduta em relação aos pacientes, que é os pacientes precisam ser empoderados do conhecimento de saúde. Sim. Principalmente sobre as suas próprias condições, sobre as suas patologias, para tomarem boas escolhas. Porque a medicina ela não deveria ser uma situação paternalista, né? Em que o médico impõe para o paciente que aquele é o único caminho. Porque na medicina existem vários caminhos diferentes, existem alternativas, precisa levar em consideração os valores do paciente, o que ele quer fazer com aquela condição que ele tem. E para isso, eu acho super importante o paciente chegar no consultório com informações, seja pesquisa no Google, seja opinião de parente, seja pesquisa na IA, isso é super válido. Mas a partir do momento em que ele chega em alguém que tem uma capacidade de pegar aquelas informações que ele trouxe e ser cético e explicar, a gente precisa, né, aí abandonar conhecimentos que não são verdadeiros. Né? Mas muitos pacientes não chegam nessa etapa, acabam pegando conhecimento que é duvidoso e pela falta da especialização na área de método científico, que não é obrigação todo mundo saber, acaba reproduzindo aqueles conteúdos ou impactando na sua vida com aquele conhecimento que não é falso, né? Que é falso. Né? Sim, perfeito. Acho que é exatamente isso. É muito interessante porque, por exemplo, sarampo, a gente mencionou aqui. Houve uma publicação em 1996 de sarampo na revista New England, que é uma das mais respeitadas também em medicina, que associava sarampo ao autismo. Né? Até hoje, passados 30 anos, existem pessoas que usam desse artigo para falar, olha, essa é uma vacina que pode causar autismo. O que se descobriu um pouco depois da publicação desse artigo é que os pesquisadores que estavam envolvidos, na verdade, existia um lobby ou interesse secundário, porque eles trabalhavam na produção de uma outra vacina. E a base de dados que foi utilizada nesse artigo, infelizmente, foi falsa. Isso foi descoberto depois. A revista New England já publicou, por mais de na verdade, por algumas vezes, retratações e recomendações de que a vacina do sarampo que existe mundialmente é segura e deve ser utilizada. Mas até hoje as pessoas têm esse PDF. E elas passam esse PDF para outra e falam assim, olha aqui o que está aqui, estão tentando esconder de você. Né? Por mais que se ele for procurar ali na própria revista, já foi lançado em editorial, a revista já gravou vídeos explicando que, de fato, isso foi um erro da revista, e óbvio, ele tem a possibilidade de errar. Existe toda essa questão de, às vezes, as pessoas só divulgarem o que elas querem divulgar, né? E eu acho que a gente está num momento ali que é super complexo, né? Porque
a produção do conteúdo ela é cumulativa, né? Do conhecimento ela é cumulativa. Então, se você pegar trabalhos mais antigos, provavelmente aquilo lá já foi desmistificado ou transformado, né? Ou atualizado. Só que, ao mesmo tempo, no momento atual, com esse volume brutal de produção de conteúdo de baixa qualidade, você fica refém ali no meio do caminho entre, tem um estudo mais antigo que fala isso, mas a produção do conhecimento atual ou reforça ou traz alguma outra coisa que também não é verdade. Então, a crítica, né, sobre o trabalho, sobre o método científico é importante. E, para isso, precisa, né, a pessoa ter sido preparada para analisar esse conhecimento, ser crítico, ser cético sempre. Né? E aí que entra o nosso papel, acho que nós três aqui, como médicos, como agora divulgadores de informação, de confiança, de saber filtrar, saber direcionar, saber orientar o paciente em relação ao que tem de evidência robusta e segura, porque isso é uma realidade do consultório, né? As pessoas vêm mais munidas de informação, elas trazem mais dúvidas, e eu também acho isso extremamente rico. Isso. Porque o paciente participa da tomada de decisão ciente da escolha, das decisões, do porquê, das consequências de um caminho ou de outro. Eu sempre falo para os pacientes, a tomada de decisão ela é compartilhada. O meu papel como médica é te orientar em relação ao que pode ser feito nesse cenário, te dar opções, lógico que não em situações em que exista risco de vida ou morte, né? Mas dar opções, quais são as opções mais razoáveis e que o paciente consiga tomar uma decisão consciente. Sim. Perfeito, perfeito. Isso é uma coisa que eu sempre trago para mim. Eu venho de uma família de professores, a minha avó é professora e tudo. E ser médico, né? E até muita gente pergunta, por que chamam vocês de doutores, né? E chamam os advogados também. Mas o termo radical doutor vem de... o doc ali, o doce, vem de docere, né? Que é o mesmo radical que vai gerar o docente. O médico, ele tem um papel educativo, tá? Então, de novo, desconfiem de médicos que têm verdades absolutas e falam é só do meu jeito. Não, eu também fico muito feliz como a Jéssica, eu acho que é um perfil da Sato, quando o paciente traz pra gente informações que ele recebe. E a gente pode discutir com esse paciente, né, à luz do conhecimento que a gente tem, para falar assim, olha, talvez esse não seja o melhor caminho, esse artigo que você está vendo talvez não seja um artigo de boas informações, a gente pode te ajudar, a gente pode te orientar, a gente pode discutir e a gente pode chegar a conclusões e aprendizados juntos, né? Todo médico, todo doutor, né, ele é um pouco um professor também, alguém que é responsável por disseminar informações de qualidade dentro da área que a gente estuda. Então, acho que isso é muito importante. Isso, e as áreas hoje em dia são muito especializadas, muito aprofundadas, né? Acho que junto do ceticismo que o médico e o cientista deve ter, também precisa vir a humildade. A humildade. Né? Então, eu vou discutir isso antibiótico, não é a minha área. Eu tenho um conhecimento de antibiótico que muito possivelmente pode estar desatualizado. Né? Então, eventualmente, eu chego numa questão mais difícil, mais duvidosa, você tem que trabalhar com especialidades diferentes, você tem que consultar especialidades diferentes. Então, se eu estou em dúvida da antibiótico terapia, eu vou perguntar para o Igor, eu vou falar, olha, meu paciente não está indo bem, ou eu devo utilizar por quantos dias de pós-operatório ali, ele vai me mandar um paper, ele vai me mandar um trabalho para eu ler, para eu estudar. Né? E também a gente não pode ficar só de orelhada, né, depois. Acho que é importante continuar desenvolvendo e atualizando, tendo ceticismo, mas tendo humildade, porque você sabe que aquele conhecimento que você já adquiriu, ele vai ser transformado também. Né? E acho que a humildade entra no sentido de você saber até onde você não sabe também. Exato. Porque muitas vezes os pacientes... É uma grande dificuldade. É uma dificuldade, acho que talvez da classe médica mesmo, né? Muitas vezes, ser humano também. Do ser humano, Mas muitas vezes os pacientes vêm com dúvidas em que você não tem a resposta pronta, ou casos complexos. A gente trabalha em serviços a gente vem de um hospital de casos só de casos complexos, né? Então, quando a gente se depara com essa situação de saber falar, olha, aqui eu não sei, mas eu sei onde eu posso encontrar uma resposta e eu vou achar, eu vou procurar. Consigo te ajudar a encontrar a melhor resposta. Exato. E os pacientes, muitas vezes, eles ficam mais felizes de ouvir eu não sei agora, mas eu vou procurar uma resposta para te dar, do que de ouvir qualquer resposta que você queira dar ali no momento para não falar não sei. Sim, né? Os pacientes, eles se sentem mais confortáveis, mais confiantes de ouvir do médico. Eu não sei, mas eu vou procurar. Sim, é melhor. Muito bom, pessoal. Eu acho que esse é um episódio super legal. A gente falou bastante coisa. Eu acho que é interessante a gente trazer essa mensagem de que o conhecimento ele vai se transformar. Existe um treinamento específico para você, como uma disciplina, para você ser crítico, ser cético em relação aos estudos. A gente
mesmo o cientista, como a população em geral, como o ser humano, está sujeito aos seus vieses de opinião, de reforço da sua experiência pessoal. Mas, como o Igor colocou, acho que o método científico, o letramento, ele não tem opinião. Ele é frio, ele deve ser frio, cético, né? E a gente entender que ele vai se transformar e que, enquanto a gente não souber o que a gente não sabe, não tem como você continuar indo atrás, né? Acho que essa é uma mensagem que eu deixaria aí pro pessoal. Perfeito, sem dúvidas. E ter sempre alguém que você confia. Acho que isso é Exato. muito importante, acho que é isso que a gente tenta, né, Sim, na clínica, colocar para os nossos pacientes. Eu tenho lá colegas que eu confio muito, né, que sem dúvidas, quando eu tenho dúvidas, que eu tenho problemas, eu posso procurar. Eu acho que é importante hoje em saúde, né, e eu procuro isso para mim também, para minha família, ter uma rede de colegas que você confie, que você saiba que é alguém que vai ter humildade para falar isso aqui eu não sei, isso aqui a gente não tem resposta, né, ou isso aqui eu sei, está bem estabelecido e esse é o caminho, provavelmente o melhor caminho. Acho que isso é importante. Acho que essas são mensagens super importantes. E acho que eu diria, se você precisar de algum serviço de saúde, algum médico, pergunte para pessoas em quem você confia. Isso. E não vá direto em rede social, não vá fazer essa pesquisa diretamente e confiar só no que está no Exato. conteúdo da internet, Exato. né? Procure outras fontes de informação além do que está só em rede social. É aquela mesma dúvida, desconfiança que a gente tem com Isso. desconhecidos na rua. Exato. Leve ela para Isso, a atividade internet, leve médica. ela para a sua primeira consulta com um médico que você não conhece ou que não teve algum tipo de recomendação, né? Perfeito. Isso aí já vai resolver 90% Acho que sim. dos problemas, né? Vai mesmo. Bom, eu acho que esse foi um episódio denso, né? Falamos muitos assuntos interessantes, falamos sobre vacinas, antibióticos, implantes hormonais, uso de esteroides anabolizantes, falamos sobre letramento científico, que é uma disciplina, é uma ciência também a ser desenvolvida, né? E eu acho que podem ter surgido muitas dúvidas, podem ter surgido muitos assuntos para os próximos episódios. Eu gostaria que quem ouviu aí ou assistiu e gostou, deixasse seus comentários e continuasse nos acompanhando aí. Perfeito. Prazer. Obrigada aí por mais um bate-papo maravilhoso com amigos queridos e até a próxima. Até a próxima, a gente se vê. Obrigado, pessoal. Tchau, gente.